Bem, então, boa tarde a todos e a todas, bem-vindos e bem-vindas. Senta-te aqui, se faz favor. Como sabem, o convite que vos fizemos foi estarmos aqui juntos no Jardim de Labrotero para falarmos sobre os compromissos que queremos assumir enquanto lista de cidadãos candidata à Junta de Freguesia e à Assembleia de Freguesia de Alcântara e, portanto, vamos fazer-vos uma breve apresentação. Será uma coisa breve, gostaríamos também de ouvir os vossos comentários. Começaria por dar a palavra ao mandatário da lista, que é o António Alho. Alho, és grande, podes sentar aqui, estás à vontade. Sentado. Bom, eu não me apresentei, chamo-me Vítor Sarmento, sou também membro da lista candidata. O António Alho, a quem eu vou passar de imediato a palavra, é o mandatário, que aceitou de imediato o nosso convite quando se colocou a questão da lista de cidadãos de ter que ter um mandatário, e fomos buscar uma pessoa que também está aqui na freguesia há muitos anos, estudou, fez desporto, hoje é um empresário da freguesia, tudo em Alcântara, e portanto achamos que ficámos bem representados com o nosso mandatário. Eu vou-lhe passar a palavra para depois então passar a palavra à Cristina Campos, que também faz parte da nossa lista, e depois naturalmente partilhar todos, quem queira partilhar connosco os seus pontos de vista, as suas opiniões. Nós agradecemos que o façam, porque este programa foi construído com muitas opiniões e sobre isso depois na altura falará a Cristina, mas é um programa que não estará nunca acabado, porque queremos sempre olhar para o futuro, sempre com a possibilidade de o mudar, sempre que tal seja necessário. António Alho. Uma boa tarde, um obrigado por se terem reunido aqui a nós. É a nossa primeira apresentação deste movimento, o Move Alcântara, e é com muito agrado que já começamos por ter a sala cheia. Pelo menos as cadeiras começam a estar bem representadas. Quem é que nós somos? Nós somos um grupo de cidadãos, sem filiação partidária na maioria, embora todos com as suas convicções, que vivemos em Alcântara, trabalhamos em Alcântara, a maior parte deles, e que sentimos a necessidade de melhorar muita coisa que se passa aqui em Alcântara. Por isso mesmo, resolvemos juntar-nos e apresentar-nos como uma alternativa, como uma candidatura alternativa à Assembleia de Freguesia. Somos de profissões diferentes, temos um pouco de tudo, desde o médico, o arquiteto, o engenheiro, o trabalhador rural. Procuramos os professores, que esses estão em maioria, como é evidente, e que hoje em dia são a fonte de que a nossa apresentação aqui não tenha grandes críticas, pelo menos críticas literárias. Quantas vezes estamos a escrever e vemos erros, e então surgem eles a dizer não só a palavra está mal escrita, como a ideia não é essa, e tem sido uma participação extraordinária. Têm sido muitas noites, até às 2 da manhã, numa luta que nós pensamos vai ter um fim extraordinário. No entanto, eu gostaria de vos dizer um pouco mais, porque o nosso objetivo aqui será criar um novo olhar sobre Alcântara, olhar sobre a maioria das situações que estão neste momento a passar. Nós, talvez, até mesmo pela presença dos professores, já que ela chamou a atenção, está aqui à minha direita, ou estão vários já, esse olhar está a ser francamente crítico às imensas coisas que aqui sucedem e que podiam estar muito melhor. Alcântara, nos últimos anos, tem sido dilapidada um pouco de tudo. Começámos por ver o cartório notarial a desaparecer, de seguida é o centro de saúde, estes dias foi o centro de emprego. Começamos a sentir que tudo desaparece de Alcântara. E porquê? À nossa volta, as outras freguesias são freguesias que lutam, são freguesias que batalham por estar cada vez melhores, e nós sentimos que nestes últimos anos Alcântara foi caindo. Portanto, nós queremos aqui uma nova referência, dinamizar Alcântara, fazer para já, neste momento, e porque no outro dia eu falei nos concelhos vizinhos da ajuda
e dos prazeres. Neste momento estamos a tentar ligar-nos a duas coisas. A Monsanto, revitalizar esta ligação a Monsanto, que quando nós chegamos ali queremos ir por Bar do Ouvido, se formos a pé é um tormento. A rua lá para cima é só carros, quem quiser ir a pé está tramado. Queremos ir por Rio. E felizmente que há dias uma série de amigos aqui começaram a pintar a passadeira, mas não deixa de ser perigosa. A passadeira não, a passagem inferior. São muitos desses assuntos, como estes, por exemplo, que estamos aqui em volta do jardim, que hoje até está mais ou menos limpo, eu andei a ver, não tem muitas garrafas no chão, não tem muitos papéis, mas já não tem aqui as palmeiras, as duas palmeiras que eram um ex-libris quase deste jardim. Mas se olharem à volta, os passeios estão cheios de pedras levantadas, esses arames que estão aí a delimitar o jardim estão partidos na maior parte dos sítios, com arames a perfurar as pessoas. Há uma quantidade de coisas que com pouco dinheiro se conseguem fazer. Agora, por exemplo, nós temos pessoas como o Baltazar, que eu encontro por aí pela noite, a verificar a quantidade de candeeiros que não acendem, a verificar a quantidade de sítios em que as passadeiras pedonais estão mal sinalizadas. Quer dizer, isso de alguma maneira demonstra a incúria que se tem passado aqui em Alcântara. Eu acho que é isso que estes 20 membros neste momento, foram os iniciais que estão a começar a lutar, estão aqui para dinamizar. Tinha aqui mais uma quantidade de coisas, como é evidente, para falar, mas somos muitos, se dermos 1 minuto ou 2 a cada um, já é bastante tempo. Eu iria passar aqui para uma das mulheres mais combativas. Ah não, vamos embora. Eu devia, por razões lógicas, passar para o Vítor, porque no fundo ele é o nosso cabeça de lista, será o futuro presidente da Junta de Freguesia. Mas não, para sentir melhor, eu vou passar aqui à professora que sistematicamente nos repreende. Um bem-aja e um obrigado. Vou ver se consigo falar sem microfone. Eu não consigo fazer as duas coisas. Eu não consigo fazer as duas coisas. Bom, mas antes de apresentar a candidatura, apresento-me eu, chamo-me Cristina Campos, sou professora, moro aqui em Alcântara vai para mais de 20 anos e é a primeira vez que eu estou a falar num espaço público, assim, para estas pessoas, e é de alguma maneira constrangedor sentir os vossos olhares aqui todos sobre mim, mas vamos embora, eu conto convosco. O Alho já nos disse que isto era uma candidatura de cidadãos, alternativa, que se apresenta às eleições autárquicas no próximo 29 de setembro. Claro que nós temos que pensar o que é que uniu estes candidatos, estas pessoas, e de facto aquilo que nos uniu foram interesses comuns sobre a freguesia, e foram esses que nos aproximaram em diferentes momentos e em diferentes situações. É óbvio que quem vive aqui na freguesia acompanha aquilo que se passa, às vezes com um olhar mais ou menos crítico, mas vamos conversando entre nós. E esses desabafos que nós vamos tendo, de repente começam a tomar forma, começam a corporalizar, e nós começamos a perceber que temos que fazer alguma coisa. E foi isso que fizemos. Tomámos algumas posições em relação a assuntos que considerámos importantes, nomeadamente em relação ao desaparecimento da repartição de finanças, à manutenção da linha do elétrico 18. Fizemos várias apresentações, várias propostas no orçamento participativo, Academia das Artes, Jardim Afelar Brotero, em relação à Rua de Alcântara, e isto já vai para lá de 3 anos, mas de facto, para além destas ações concretas, nós sentimos que temos uma posição crítica em relação à gestão dos recursos e à condução das políticas autárquicas nesta freguesia, que é feito por este Executivo. Nós andamos pelas ruas, sentimos, vivemos isto, como professores, eu em particular como professora, tenho um olhar atento, um olhar crítico, estou sempre à procura das referências de qualidade. Por isso, apercebemos que existe pouca informação, essa informação é pouco transparente
e nós pensamos que a informação é determinante para o bem-estar e a qualidade de vida, porque ela nos permite um olhar crítico e reivindicativo em relação às coisas que nos rodeiam, em relação à nossa freguesia, em relação ao nosso bem-estar. E por isso, assumimos que esta missão de encontrar propostas alternativas para a mudança tinham que ter um corpo, tinham que ter uma forma. Nós não podíamos continuar a andar a carpir mágoas sobre as coisas da freguesia e não fazermos nada. Portanto, acreditamos que a base da mudança, de facto, é a informação e, sobretudo, a sua compreensão. É óbvio que os meios de comunicação dão-nos muita informação, mas mais do que termos informação, nós temos que a compreender. Temos que perceber o que é que ela quer dizer. Temos que perceber como é que a podemos usar para que ela possa consolidar, de alguma maneira, as nossas preocupações e intervir para encontrarmos essas soluções para os problemas. Eu agora já me estou aqui a perder um bocadinho nos meus papéis. Aqui. Portanto, assumimos que esta missão de encontrar propostas alternativas para a mudança tem diferentes pontos em que nós nos situamos. Uma delas é porque o envolvimento das pessoas na procura do bem comum é absolutamente indispensável. Nós só podemos participar se estivermos informados. Por isso, há aqui esta dupla importância da informação e da participação dos cidadãos. Pensamos que um cidadão informado decide mais e melhor, é mais crítico e participa mais. Somos um grupo aberto, com um núcleo duro de aproximadamente 2 dezenas de pessoas, de moradores. Alguns trabalham na freguesia, outros conhecem a freguesia e quando estávamos nesta discussão, vamos ou não apresentar-nos como candidatos à junta de freguesia, resolvemos conversar com o Vítor Sarmento e lançar-lhe este desafio de encabeçar esta lista de candidatos, porque lhe reconhecemos o mérito de um conhecimento profundo sobre a freguesia e de a sua área de intervenção ter sido ao longo de quantos anos? 30 anos, sempre na freguesia, sempre a fazer algo mais pela freguesia. E, portanto, este sentimento e esta atitude face a uma vida ativa e interventiva é, afinal, um bom sinal, um sinal de que é possível nós fazermos alguma coisa, unirmos e fazermos a mudança. As propostas, pronto, o Vítor Sarmento aproveitou, aceitou este desafio, porque isto é mesmo um desafio para ele e para nós também. E, portanto, as propostas que vos apresentamos resultam de um processo de reflexão individual e conjunta do grupo e, sobretudo, da auscultação das pessoas com quem nos fomos cruzando durante este percurso. Realizámos fóruns de ideias, realizámos inquéritos, pedimos opiniões a pessoas da freguesia com experiências nas diferentes áreas. Fizemos uma página no Facebook onde recebemos ideias e onde as pessoas podem participar, porque se nós aceitamos e se nós adotamos como um princípio orientador a participação das pessoas, nós temos obrigatoriamente que as ouvir, temos obrigatoriamente que criar mecanismos para que elas possam participar. Por isso, procuramos dar voz às pessoas, integrando as suas propostas no nosso programa. Todas as sugestões que nos foram enviadas, dentro do possível, nós integramos-las no programa. É assim, com os cidadãos, que a Junta deve conduzir a sua ação. E por isso, pensamos que a Junta de Freguesia tem como obrigação ouvir os fregueses, dar-lhes respostas. Essas respostas têm que ser permanentes, sistemáticas, têm que ser ao longo dos 4 anos, não apenas como temos assistido nos últimos 6 meses antes das eleições. Porque o que acontece quando nós falamos com as pessoas é que as pessoas dizem que devia haver eleições de 2 em 2 anos, porque nestes últimos 6 meses tudo acontece, tudo, a lavagem das ruas é feita,
fazem-se obras, os passeios são tapados, os buracos nos passeios, etc. Portanto, nós pensamos que este processo não pode ser um processo apenas dos 6 meses, tem que ser um processo sistemático. Obviamente, com a reforma administrativa, a Junta aumenta a sua área de intervenção e tem novas competências e, portanto, tem também novas responsabilidades. E é nesse sentido que a Junta tem de assumir o seu papel de defesa dos interesses das populações, de facto, não é? Aparentemente, porque em muitas situações nós sentimos que a informação é dada ou que as coisas vão sendo feitas, mas não correspondem efetivamente a uma convicção. As coisas são feitas muito em termos dos efeitos pirotécnicos que elas podem produzir e não tanto em termos daquilo que são as transformações reais para a vida das populações. E por isso é neste sentido que tem que haver uma defesa intransigente dos interesses das populações e por isso é que nós apelamos à sua participação. Perspectivamos uma mudança que contrarie a impreparação demonstrada pela atual Junta, que ouve pouco as pessoas e que quando as ouve é sempre de forma, sempre a despachar, sempre para cumprir calendário. Parabéns a todos aqueles que estão presentes, a vossa presença é um sinal de interesse pela vida da freguesia e sobretudo no exercício da cidadania. Estou ali a ver a Fernanda e a Teresa, gosto de vos ver aí. E portanto, se estão aqui é porque se procuram informar e decidir em consciência. É este papel esperado para o cidadão do século XXI. É aquilo que nós queremos, é que todos nós tenhamos consciência que temos que participar ativamente na vida na vida da nossa freguesia. Agradecemos também a todos os que nos fizeram chegar sugestões e ideias que, como já vos disse, praticamente integramos no nosso programa. Foi-vos entregue uma síntese do programa. Esse papelinho que vocês têm na mão, com algumas gralhas, pedimos desculpa pelo facto, mas essa síntese, nós queríamos que vocês olhassem para ela e a lessem com uma atenção muito especial, porque vocês não vão esperar encontrar aqui uma redação idêntica à realizada pelos partidos políticos. Ainda que existam nessa síntese preocupações que são transversais, são preocupações comuns, porque são as preocupações de todos nós, elas têm uma forma de abordagem que é muito diferente, porque é uma forma de abordagem que é centrada e focalizada em Alcântara, nas suas características humanas e físicas, e dirigidas concretamente a esta freguesia e a esta população. É evidente que nós tivemos algumas dificuldades porque muitas vezes que os problemas eram de tal maneira, a abordagem que nós fazíamos aos problemas era de tal maneira generalista que nós andávamos aqui à volta em relação às ações concretas para essa abordagem. E por isso, neste folheto síntese, nós apresentamos uma linha de intervenção e não aspectos específicos. Portanto, é importante que a leitura seja em relação à linha de intervenção, porque, como o Vítor também já disse, um programa é sempre um programa em aberto, é sempre uma situação dinâmica. Um programa, nós estamos sempre a avaliá-lo, a reavaliar e a introduzir coisas diferentes. Algumas vezes até chegamos à conclusão que aquilo que nós tínhamos pensado inicialmente poder concretizar não é possível e por isso temos que fazer uma inflexão no nosso percurso e apresentar outras propostas. Por isso, esperamos que vocês já tenham feito uma leitura, mesmo que seja em diagonal, perceberam que essa síntese contempla diferentes áreas de intervenção. Apostámos efetivamente em criar, para além das novas competências da Junta, para além das competências que já estão consignadas, preocupámos-nos em arranjar um grande chapéu, grandes áreas de intervenção, modernizar e humanizar Alcântara,
Alcântara solidária, limpeza e higiene em Alcântara, mobilidade e transportes, aproximar Alcântara ao Rio Tejo, aproximar Alcântara a Monsanto, os espaços verdes em Alcântara, Rosa Agulhas, o mercado de Alcântara, Alcântara com saúde, Alcântara e educação, Alcântara cultural, Move-te Alcântara, recuperar e requalificar, viver e trabalhar em segurança. Estas são algumas áreas em síntese, porque no programa, obviamente, que estão contempladas outras áreas de intervenção. Estas são aquelas que nós consideramos que eram prioritárias. São um chapéu e, por baixo deste chapéu, nós propomos algumas ações concretas. E é sobre elas que nós gostaríamos de ter a vossa opinião, gostaríamos de ter as vossas intervenções, mas sempre entendendo que isto é uma linha de intervenção. É óbvio que, com certeza, quando nós estávamos a construir este programa, pensámos que às vezes nós queríamos mudar muito, mas mudar é difícil e, sobretudo, porque existem competências que estão legisladas e nós não podemos fazer aquilo que não está nessas competências e por isso como a questão do estacionamento, por exemplo, nós recebemos às vezes algumas indicações, estamos curiosos, estamos expectantes em relação àquilo que vocês propõem para o estacionamento. O estacionamento não é uma competência da Junta de Freguesia, mas nós podemos influenciar e podemos exercer pressão para que exista alguma regulação e algum ordenamento. Por isso, acabo, já peço desculpa se já falei demais, agora a palavra é vossa. Este microfone tem cabo suficiente para ir ali à ponta mais distante. Estejam à vontade, estamos numa conversa informal, como já verificaram, até a própria postura com que organizamos aqui o espaço. O que nós queríamos era ouvir, porque sabemos que escrevemos muito, perdemos muitas noites, mas há muita coisa seguramente que ficou por escrever, ficou por refletir e precisamos também de perceber se algumas das nossas propostas de facto correspondem àquilo que são as necessidades em Alcântara. Nós pensamos que sim, mas... Temos um caso aqui da Associação de Alcântara. Quando eu logo passar, aquilo cheira muita urina, pá. As casas de banho estão fechadas. É só, faz favor. Arthur, vamos a trabalhar, Arthur. A trabalhar, pá. Quem é que quer... Bom, boa tarde a todos. Eu vivo aqui em Alcântara há 2 décadas. Eu gostaria de saber a postura da associação face à entrada da AML em Alcântara, ou seja, são a favor ou contra a entrada da AML em Alcântara. Gostaria de ter informações relativamente à situação financeira da Junta, se há alguma informação em relação a isso, uma vez que, enfim, os orçamentos supostamente são públicos. Gostaria de saber como é que pretendem requalificar este jardim, ou seja, está aqui referido que pretendem requalificar o jardim, com que orçamento, como, em que circunstância. Pretendia também saber o que é que pretendem fazer em relação ao antigo jardim de infância que estava ali na Leão de Oliveira, que está, enfim, aquilo não é bem um jardim de infância já. Não percebo bem porque que, sim, na Leão de Oliveira há um jardim, enfim, o seu colega ali também deve... Há ali um jardim com algum... Um parque infantil, exatamente, peço desculpa. Relativamente ao balcão multisserviços, não compreendo bem do que é que se trata, portanto também gostaria de ter alguma informação. E mais, em relação à cultura, vejo aqui as falhas às referências às instituições culturais que existem em Alcântara, que não são poucas, e também prezo muito ver a tentativa de requalificação ali da Ermida, da Capela de Santa Mar, que efetivamente não é património público, mas que era possível... É património público. Monumento Nacional. É um monumento nacional, mas não é património público. É património da Igreja. E gostaria de saber em que pé é que está a relação, por exemplo, desta associação com o Parque da Igreja, relativamente também à qualificação da Ermida.
porque sei que algumas relações são mais tensas que outras. Relativamente ao comércio, proposta para requalificação, para melhoria do mercado de Alcântara, diz revitalizar o mercado como valor urbano, e depois fala de técnicas de merchandising, quando se suponho que sejam de marketing, mas como é que pretendem revitalizar o mercado? Em que sentido? Sabem enfim, devem certamente conhecer o dia-a-dia dos feirantes que lá estão, e como é que pretendem, por exemplo, alargar os horários? É que a maior parte deles neste momento tem o horário alargado, ou a possibilidade de ter o horário alargado até às 7 da tarde, e até às 7 da tarde já não há lá ninguém. Portanto, como é que se pretende requalificar o mercado? E mais, quais é que são os vossos padrões para a requalificação do mercado? E por fim, queria soltar o programa, porque o programa aparentemente é um programa político com ideias, o que é raro. Muito obrigado. Muito obrigado. Ora, como morador em Alcântara, uma coisa que eu acho fundamental dizer, porque conheço Vítor Sarmento, é que a referência que está ali é uma referência segura, é uma referência que pensa, projeta e resolve. Isto é fundamental e é difícil de encontrar. Este homem é um homem singular. Apenas isto. Obrigado, senhor. Ora, boa tarde, sou Rui Gomes, respondendo a algumas respostas. Portanto, em relação o senhor falou da higiene, não é? Portanto, é uma das áreas que nós pretendemos de facto melhorar. Por exemplo, em relação ao Jardim de Alcântara, uma das nossas propostas é haver um cuidador do jardim, portanto, dar uma atenção especial ao jardim, até porque não há muitos na nossa freguesia, infelizmente, e, portanto, os que temos, acho que temos que cuidar deles melhor, não é? É evidente que uma ação, digamos, de uma junta de freguesia não consegue às vezes estender-se onde muitas vezes pretende. É o caso da Capela de Santa Marta. Terá que haver um diálogo, não só com a entidade, neste caso da Igreja, mas com outras, por exemplo, a própria Câmara Municipal pode ser, digamos assim, uma entidade com quem se deve ser uma entidade com quem se deve dialogar, também para apoiar esse tipo de situações, melhorar os movimentos nacionais, que é o caso, não é? E, portanto, uma das áreas onde, digamos, o nosso programa pensa que pode ser forte é, de facto, interagir com todas as entidades que, de certo modo, estejam integradas no trabalho da Junta de Freguesia para poder melhorar nas diferentes áreas que são necessárias. Não é? Em relação ao mercado, nós sabemos que não são ideias sequer muito inovadoras. Até em Lisboa, por exemplo, o mercado junto à Feira da Ladra é um mercado que tem muitas ideias interessantes, onde há feiras de chocolate, onde há alguma música e alguns eventos que eu julgo que nós temos que trazer para o mercado de Alcântara. Fazer com que o mercado de Alcântara seja, digamos, um espaço vivo, não é? E que atraia a pessoa não só pelo mercado, mas por outras ideias e outros, digamos, eventos que poderão realizar-se lá, que por acréscimo também trazem conhecimento às pessoas que lá vão da existência do mercado, como o mercado funciona e tudo isso. E, portanto, julgamos que é possível revitalizar o mercado com ações, de facto, que vão de encontro às pessoas. Não sei se outras questões que puseram que eu possa responder. Situação financeira da Junta? Pronto, uma das coisas que nós pretendemos e que se os senhores podem ver logo na primeira página do nosso programa, nós julgamos que tem que haver muita transparência, portanto, ok? Porque nós, pessoalmente, e em termos genéricos, não conhecemos ainda perfeitamente a situação financeira da Junta, mas é evidente que é uma coisa que tem que ser vista como deve ser e tem que ser bem analisada, não é? Portanto, os orçamentos não são públicos?
eu julgo que deverão ser públicos, não é? Mas lá está o Vítor responde que ele tem mais conhecimento. Talvez possa eu ajudar mais a... Neste momento o orçamento da Junta de Freguesia de Alcântara é de 1 milhão... É de 1.200.000 euros por ano. Portanto, a Junta, o balanço das contas de 2012 foi que movimentou, com aquilo que é as receitas do FEF e aquilo que são o resultado dos protocolos, movimentou 1.200.000 euros. Com a transferência de competências para as juntas de freguesia, transferências que vão ser acompanhadas de um pacote económico, desculpem lá, mas isto está com um som terrível, vão ser acompanhadas com um pacote económico, a Junta de Freguesia de Alcântara vai movimentar cerca de 3 milhões de euros. Mas atenção, há novas competências, por exemplo, a limpeza de jardins, os passeios que estavam protocolados passam a ser da competência da Junta, um conjunto de competências que passam para a Junta. Portanto, eles vão ter mais responsabilidades e vão ter o pacote financeiro para as cumprir. É claro que a gestão de uma Junta de Freguesia poderá ou não. O problema desta Junta de Freguesia, no nosso ponto de vista, é que nunca esta história da transparência, de facto os documentos são públicos, mas alguém os conhece? Estão afixados de algum lado? Estão no site da Junta? Não estão. Portanto, aquilo que nós propomos, se repararem, é que estejam publicados as contas da Junta, os fornecedores da Junta, os apoios que a Junta concede ao movimento associativo. São regras de transparência total relativamente às questões da movimentação. Porque, como sabem, é fácil um Presidente de Junta que não tenha regras chegar a uma coletividade, podem contar 2.000 euros aqui para a coletividade. E depois, isto chama-se o uso abusivo e, digamos, unipessoal daquilo que são os dinheiros públicos. Tem que haver regras para a concessão de subsídios, é aquilo que nós propomos, é regras para que as coletividades, o movimento associativo, as instituições que peçam apoios à Junta de Freguesia, a Junta tem essa competência, mas também tem a competência de definir regras. E essas regras terão que ser claras para todo o cidadão e também para quem o solicita. E, portanto, a publicitação das contas, sobre isto eu não ia dizer, mas eu gostaria de responder àquele amigo sobre a questão do túnel de Alcântara. O túnel de Alcântara faz parte também das nossas preocupações, aliás. Nós temos estado a colaborar na pintura. Agora, achamos que é pouco, porque é preciso limpar o chão, é preciso criar mecanismos de segurança para quem lá passa e é preciso criar condições de mobilidade para as pessoas que têm com carrinhos de bebê, pessoas com bicicleta, que têm que transportar ao ombro a bicicleta para se descer e subir. Das nossas propostas, que a Cristina já referiu, de aproximar Alcântara ao Tejo, fazem parte a luta, porque nós não temos competências em relação ao túnel de Alcântara, não temos a competência do trabalho voluntário, por exemplo, que lá estivemos a fazer. Isso a gente pode fazê-lo e fizemos-lo, mas naturalmente que as questões de segurança, as questões de criar condições para descerem os deficientes, os carrinhos de bebê, as bicicletas, não vai passar só pela Junta, mas a Junta pode ter um papel de lutadora junto de quem tem direito. Quem é que tem direito? É a Câmara e a RFR. Qual deles? Eles empurram-se um para o outro. Isto em rigor passa-se assim. Eles empurram-se. Um dizem bem que é da Câmara, a Câmara diz que é da RFR, que há coisas da RFR que é... Bom, moral da história. É preciso é que haja aqui uma entidade que, com o apoio das pessoas, porque as entidades sozinhas também não fazem pouco, possam pressionar para que as coisas sejam resolvidas. Neste momento, o que se passou foi que uma associação de arte urbana, a APAURB, organizou, angariou tintas e organizou as pinturas. Nós, como cidadãos, associámos e estivemos lá 2 ou 3 vezes, não interessa, as vezes que foram possíveis. Outros cidadãos poderão agir. E, portanto, achamos que este trabalho é muito, muito importante, foi um pontapé muito importante, agora é preciso dar continuidade. E, portanto, só que para aproximar as pessoas ao rio, isto é insuficiente. Nós propomos, por exemplo, que possa ser encontrada uma das vias daquele viaduto provisório que já lá está há 31 anos, há 40 desde 72, portanto há 41 anos já lá está aquele viaduto, mas uma das vias que pudesse ser transformada apenas para acesso pedonal, porque aquilo tem 2 vias para lá e 2 vias para cá, e uma das vias pudesse ser, das várias propostas, esta é também uma das vias ser transformada em acesso pedonal, ciclovia, e portanto criando condições também na Avenida de Ceuta de haver movimentação de ciclovia, porque é uma área também que nós queremos defender. Alcântara tem estas condições junto ao
ao rio, na Avenida de Ceuta, portanto, a Rua Oliveira Miguens, a Rua de Cascais, portanto, toda essa zona podia ser também criadas condições para haver um espaço de ciclovia. Agora, isto não é da competência da Junta. Agora, a Junta tem um projeto e pode lutar por ele e pode pressionar quem direito. E é esse o trabalho que nós pensamos que a Junta pode ter. Portanto, respondendo também à sua questão em relação a isso. Eu gostava de responder. Deixa só responder, depois é depois faço os três. Isto, como é que se põe aqui? Eu gostava só de fazer aí uma pequena introdução em relação a... Não ouvi o seu nome. O Duarte Gonçalves. O Duarte. Que é assim, nós como cidadãos não temos o domínio, todo o conhecimento em relação àquilo que é estrutural fazer-se. Portanto, nós pensamos que a participação das pessoas e dos especialistas é importante e, por isso, um dos instrumentos que nós adotamos como linha orientadora para a condução das políticas autárquicas, neste caso da Junta de Freguesia, é a criação de observatórios. Observatórios pode ter este nome, pode ter outro nome. A ideia são observatórios ou são grupos de trabalho. Estes grupos de trabalho são constituídos por pessoas, por cidadãos, por especialistas, por pessoas que estejam dentro dos assuntos relacionados com estas grandes áreas de intervenção em que nós propomos a criação de observatórios e, por isso, são essas pessoas que, com certeza, em conjunto, analisando os constrangimentos atuais, as dificuldades que existem, vão propor soluções para resolver esses problemas. Por isso, nós temos um conjunto de ideias, obviamente, mas nós não podemos pensar, não podemos pensar que sabemos tudo. Não podemos, e muitas vezes até a organização das próprias juntas de freguesia pecam exatamente por isso, porque não sabem do que estão a tratar, não sabem do que estão a falar e tomam decisões sem serem decisões fundamentadas. E, portanto, essa é uma questão em relação ao observatório, aos observatórios e em relação ao seu papel depois nas propostas de soluções. Em relação ao Jardim Avelar Brotero, por exemplo, há uma coisa que é incontornável. Existe um projeto de requalificação do Jardim Avelar Brotero, em relação ao qual nós não podemos ter uma intervenção muito maior do que aquela que existe, porque existe um projeto de requalificação, existem verbas para esse projeto de requalificação. O nosso papel é insistir para que esse projeto não continue na gaveta e seja realizado. Para além desse projeto que existe e que nós poderemos dar visibilidade a ele, obviamente que nós temos algumas ações concretas a integrar nesse projeto de requalificação. Por exemplo, pensamos que é importante haver um cuidador do jardim, alguém que tenha uma permanência aqui no jardim e que esteja sob a alçada da Junta de Freguesia ou não, ou integrado em programas de voluntariado. Em relação ao jardim, por exemplo, pensamos que podemos insistir na criação de uma zona para os dejetos animais, ou insistir na criação de uma rede pública de wireless. Portanto, existem um conjunto de situações em relação às quais nós podemos intervir, mas outras nós não podemos intervir. Só podemos exercer pressão para que este jardim seja requalificado. Isso sim é o... Em relação à EML, é um assunto que não sei se nós ainda não conversámos muito sobre esse assunto, porque nós temos como proposta um observatório de mobilidade e de transportes. Portanto, a competência do estacionamento não é da Junta de Freguesia. A competência do estacionamento é da Câmara Municipal. Em relação à Junta de Freguesia, o que pode fazer é conquistar espaços para estacionamento, colaborar no ordenamento e colaborar com a Câmara no ordenamento e na regulação, estudar formas expeditas para a organização do estacionamento, mas isso é uma competência que a Junta de Freguesia não tem.
Mas uma série de questões aqui também não são da competência da Junta, mas apresentam ideias. Eu gostaria de saber o vosso posicionamento em relação à AML. Não temos ainda. Não discutimos entre nós. Já está aqui, porque de facto nós não temos resposta para isso. Nós não temos resposta para tudo. Reparem, nós somos novelados, nós somos amadores nesta situação e, portanto, temos que aprofundar, ainda temos algum tempo, temos que aprofundar essas situações. Em relação a outras perguntas... Deixa-me cá ver o que é que nós temos para... Temos em geral, para os parques infantis, estar atento só à segurança dos equipamentos, não só... Eu sobre esse jardim, nós não temos uma particular... Há uma coisa que é discutível, é se aquilo foi a melhor solução para o espaço. É saber se o jardim infantil, se o parque infantil foi a melhor solução para ali colocar. Porque há quem tenha dúvidas. E já que se instalou, o que se devia ter feito era fazer, de facto, um parque infantil. O que é que tem acontecido? É que o parque infantil, não sei se têm notado, há 2 anos que está fechado. O parque infantil, em janeiro de 2011, foi lá colocada uma placa da Câmara a dizer que vamos reabilitar este parque infantil. Há a imagem que fez com mais 3 ou 4 parques infantis aqui na freguesia. O que é que a Câmara fez? Ao fim de 2 anos, repintou alguns objetos, fez lá um arranjo de 1 ou 2 bancos, fez ali mais uma coisita. Nem sequer o bebedor de água que lá está tem água. Se forem lá e quiserem beber água, não há. O problema é que nunca houve. O que é incrível é que nunca houve, porque não está ligado à rede da EPAL. É uma coisa impressionante. Mas isto faz parte da inércia. É claro que se aquele parque infantil, já que está com um parque infantil, é preciso ordená-lo, criar condições para que ele sirva as crianças e não criar condições para que sirva outras coisas. Portanto, é preciso criar condições. Como é que isto se faz? Claro que isto depois tem que ser pragmatizado, se calhar, e tem que se ver como é que se pode criar essas condições. Agora, não haja dúvida que o parque infantil tem sido descuidado, porque teve descuidado muitos anos e nos últimos 2 anos o descuido foi maior, é que fecharam o parque infantil pura e simplesmente. E, portanto, aquele parque esteve fechado, quem lá, entretanto, reabriram, porque a porta não sei o quê, e já que está com o parque infantil, poder-se-ia pensar noutras coisas para o parque infantil, mas já que foi montado um parque infantil, então agora é preciso criar condições para que ele funcione como tal. Como é que funciona? Pessoal, é preciso ver pessoal, é preciso ver se aquilo está em condições para funcionar nessas condições com que ele foi criado e depois zelar por ele, é o mínimo. Posso fazer uma sugestão? Já que vai abrir ali a biblioteca, se calhar abrir a passagem para o parque infantil com a requalificação, aproveitar as verbas que vão para a requalificação da biblioteca, ou da futura biblioteca, que se devia chamar Biblioteca de Alcântara e não Biblioteca de Coelho, mas tudo bem, e abrir a passagem, que tem passagem direta, salvo erro, para o parque infantil, não tem? Não, as traseiras do jardim da... Não tem parte, no meio tem alguns jardins de pessoas particulares, tem jardins, sim, tem jardins. Pronto, mas tudo é equacionável na altura que nós sabemos que tem esse terreno, mas pode ser uma sugestão, pode fazer essa sugestão, mas neste momento também quero dizer em relação à biblioteca que não sabemos quando é que a obra vai começar, porque está lá anunciada que vai ser aqui a futura Biblioteca de Alcântara. Nós achamos, e por isso propomos, que a Biblioteca de Alcântara tenha um nome de uma pessoa onde está situada, Rua José Dias Coelho, portanto, que não sei, penso que todos sabemos que era um homem ligado às artes, era um escultor, era professor, portanto, pela sua ligação à cultura, teria toda a lógica ter a designação, até porque a Biblioteca Municipal de Alcântara, a Biblioteca Municipal de José Dias Coelho está na Rua José Dias Coelho, quer dizer, até pela própria identificação, mas por ter algum carisma de uma pessoa que esteve ligada à cultura, que num determinado período da história portuguesa foi assassinado naquela rua, pareceu-nos e, portanto, tomámos a liberdade de avançar com a proposta, que em vez de chamar Biblioteca Municipal de Alcântara, se chama Biblioteca Municipal José Dias Coelho. A biblioteca, partimos do princípio que o edifício foi comprado, nós não conhecemos pormenores, sabemos que lá está colocada a tela, mas não sabemos se já de facto foi comprado, se houve apenas um contrato de promessa, porque depois há a segunda, e quero-vos dizer que há 3 anos, quando nós fizemos a proposta para a criação de uma Academia de Artes naquele espaço,
quando foi que fizemos essa proposta, conseguimos chegar à fala com os representantes dos proprietários. Eles na altura pediam 2 milhões de euros pelo espaço. 2 milhões de euros. Queremos acreditar que a Câmara, ou por troca ou por compra, terá adquirido o edifício. O problema é a recuperação do edifício. E, portanto, a Câmara vai ter que colocar no seu orçamento, agora, a recuperação do edifício. Eu quero vos dizer, por exemplo, estes